Graça e paz, amados. Com muita alegria que nós estamos aqui nesta manhã, depois de testemunharmos o que Deus tem feito, apesar do pecado. Essas coisas que acontecem pelo mundo são coisas que são fruto, são resultados da obra do maligno que vem para roubar, matar e destruir. Mas nós temos um Deus poderoso. E nossa proposta nessa manhã de hoje é fazer um estudo sobre exatamente o lado prático da nossa vida. Viver para a glória de Deus. Viver para o louvor do nome daquele que nos criou e debaixo da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Antes da gente começar, eu gostaria de mandar um beijo para os nossos amados irmãos que estão nos assistindo pela internet, especialmente para o Carlinhos e para a Larissa, que estão lá em Rondonópolis. Um beijo para vocês. Que Deus esteja abençoando vocês como casal, uma família que está iniciando agora. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti para que o Teu Espírito Santo venha trabalhar nos nossos corações e nos revelar, Pai, qual é a Tua vontade, qual é o Teu projeto para as nossas vidas, para que possamos viver neste mundo, para o louvor da Tua glória, para que o nome de Cristo seja revelado, exaltado e seja testemunhado pelas nossas vidas, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E é no nome santo e precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, vamos ler juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A.W. Tozer escreveu assim: um dos maiores empecilhos à paz interior que o crente encontra em sua carreira cristã é o hábito bastante comum de dividirmos nossa vida em duas áreas, a sagrada e a secular. Se aceitamos que estas áreas existem à parte uma da outra e que são moral e espiritualmente incompatíveis, e se a despeito disso somos obrigados, pelas necessidades da própria existência, a cruzarmos e entrecruzarmos constantemente uma área com a outra, nossa unidade interior tende a se desfazer e passamos a ter uma vida dividida em lugar de uma vida unificada. Não está aí escrito no boletim, mas Gálatas 6, 14 e 15 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Nós temos um traçado muito definido, nós temos uma orientação muito definida, aprendida através da leitura da palavra de Deus, acerca de vivermos aqui neste mundo, sendo novas criaturas, sendo nascidos de novo. Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele escreveu para a igreja que tinha a experiência de ter Cristo como sua vida. Todos nós nascemos pecadores, mortos espiritualmente, de modo que passamos a viver sob o jugo das hostes espirituais da maldade, e, portanto, separados de Deus, mortos para Ele. Até aí, pelo fato de sermos escravos e, consequentemente, dominados pelo pecado,
somente temos uma opção de vida: vida no pecado. Efésios 2, de 4 a 10, Paulo escreve assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Percebemos aqui que todo o texto, que se resume em 6 versículos, ele fala juntamente com Cristo 2 vezes e fala em Cristo Jesus 3 vezes. Então não há como a gente entender uma vida separada, uma vida espiritual e uma vida secular para aqueles que já nasceram de novo. Aqueles que têm a convicção e a certeza, pela fé, que morreram na cruz com Cristo, foram incluídos naquela morte e na ressurreição ganharam uma nova vida. Então nós temos a certeza de que a nossa vida deve ser uma vida íntegra, uma vida única, uma vida em que possamos viver para a glória do Pai, quer seja dentro da igreja, quer seja em oração, quer seja lendo a Bíblia, ou quer seja trabalhando, fazendo contato com as pessoas, mostrando aí neste mundo como que é a nossa vida. Não podemos achar que existem 2 vidas. Não podemos achar que de uma forma emocional, de uma forma que nós possamos sentir na alma, nós vamos viver separadamente da vida de Cristo. E o Senhor Jesus disse assim: aquele que o Pai me der, eu jamais lançarei fora. Jamais significa viver Cristo 24 horas por dia. Todos os dias. Assim, é a ação direta, misericordiosa, graciosa e contundente do Pai em nós, que por meio de Cristo Jesus nos dá uma nova vida. Vida no Espírito. E o que estava morto passa a viver. Viver para Deus. Viver para Deus? E aí então nós podemos perguntar: você, nascido de novo, vive para Deus? Vive para agradar ao Pai? Tudo o que você faz é para a glória de Deus? Jesus, falando aos judeus, lhes disse em João 8, 29, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus disse: eu faço sempre o que agrada ao meu Pai. Depois que nós nascemos de novo, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Nós fomos adotados como irmãos de Jesus e como filhos de Deus, herdeiros de Deus de toda a graça. Então aí nós fazemos o que agrada ao nosso Pai. Nossas atitudes são sempre nesse sentido. Nossas palavras, nosso comportamento. Paulo, preocupado com a experiência dos irmãos que viviam em Éfeso, os escreveu assim, em Efésios 4, 17 a 19. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico,
que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. É muito fácil a gente dizer para aquele que tem a vida de Cristo, viver de forma a agradar ao Pai. Mas para aquele que não tem a vida de Cristo, fica um comportamento na carne, fica no esforço, fica na base da religião. Eu sou como eu sou para mostrar para vocês que eu sou aquilo que não tenho no meu coração. Eu posso mostrar para vocês aquilo que não é a minha vida. Eu posso agir e mostrar de forma aparente aquilo que eu não creio. Porque o mundo também educa. Porque o mundo também passa verniz. O mundo também prega comportamento. E a gente pode fazer e agir para agradar ao mundo e não a Deus. Precisamos pensar sobre isso. A diferença nós vamos ver um pouquinho adiante. Em Romanos 6, de 1 a 6, eu gostaria, não está aí no texto, mas eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês, porque é muito importante nós entendermos viver no pecado ou não. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, se cremos que o nosso velho homem foi crucificado, que nossa vida já não pertence mais a nós, mas pertence a Cristo, então a nossa manifestação, o nosso comportamento, a vida para a glória de Deus tem que ser realmente para agradar ao Pai, realmente para a glória de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos por nossa própria conta, na força do nosso braço, é muito pesado, é muito difícil. Parece que nós estamos enganando o mundo. Parece que as pessoas estão vendo que aquilo não é verdadeiro, mas sim falso. Mas quando a gente faz para agradar o nosso Pai, não somos nós que nos esforçamos, não é o nosso poder, mas é o poder de Cristo que opera em nós. E aí fica muito fácil. Aí fica gostoso, fica prazeroso. Todavia, podemos agir aparentemente de forma correta, parecendo que estamos buscando a presença do Senhor, mas interiormente, em nossos corações, temos intenções incorretas, e então podemos cometer um grave erro, qual seja, achar que estamos vivendo a vida espiritual na intimidade com Cristo, quando, na verdade, esse comportamento pode ser estritamente religioso. E Deus já previu isso, já percebeu isso, aliás, Deus já sabia disso, lá no Velho Testamento, em Isaías 29:13. E o Senhor então dá o diagnóstico desse comportamento. Diz o Senhor: este povo se aproxima de mim com sua boca, e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim.
O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisas aprendidas por rotina. Em resumo, podemos estar convencidos em nossa alma que estamos agradando a Deus. De que forma? Orando, lendo a Bíblia, entoando louvores, ou indo à igreja, quando na realidade estas atitudes estariam sendo simplesmente uma manifestação da carne. Muitas pessoas podem estar aqui hoje, acordaram de manhã e vieram para cá, ao culto, porque estão acostumados com a rotina. Domingo é dia de culto. Domingo é dia de levantar cedo e ir ao culto. Eu vou de manhã para ficar livre à tarde. Vai ter jogo hoje. Fala sério, gente. Isso é religião. Eu estou indo para ficar bem comigo mesmo, para aliviar minha culpa. Igual ao pai que dá um monte de presente para o filho, mas não dá a sua presença. Ele dá o presente para poder compensar a culpa que ele sente de não estar junto com o filho. Mas Deus quer comunhão conosco. Deus tem todo o tempo do mundo para estar conosco. Nós é que não temos tempo para estar com Ele. Nós é que abandonamos a nossa vida espiritual e resumimos a nossa vida espiritual a simplesmente ler a Bíblia de vez em quando, vir ao culto, orar quando me lembro. Mas a vida espiritual não é essa. A proposta de Deus para a nossa vida é viver neste mundo para a glória de Deus. Quem ganha com isso é você, sou eu. Nós ganhamos porque nós passamos a viver na presença do Senhor e o nosso coração se enche de alegria, de esperança, de regozijo, porque a nossa alegria vem do Senhor. A nossa esperança vem do Senhor. Eu quero ter esperança neste mundo, eu não quero ter desespero, eu não quero ter falta de esperança, eu não quero ter ansiedade. Eu não quero ter domínio da minha vida, ser o Senhor da minha vida, mas eu quero que Deus venha a ser o Senhor da minha vida. A gente tem uma mania de achar que nós sabemos mais do que Deus, que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus. Eu oro a Deus e eu só agradeço, eu só me lembro quando Ele faz a minha vontade, mas eu não estou agradecido por Ele fazer a vontade dEle, mesmo que a vontade dEle seja contrária à minha vontade. Eu quero ter uma vida com a minha vontade aí no mundo, quero ter uma vida com a vontade de Deus aqui dentro da igreja. Ou então, quando eu estou no estudo bíblico, na reunião com os irmãos. Nós não temos essa vida dividida, meus amados. Nós não temos duas vidas. Ou nós somos nascidos de novo, ou nós não somos nascidos de novo. Não tem meio termo. Como vimos acima, o nascido de novo pela fé em Cristo possui comunhão com Deus, que é a vida espiritual. Mas ainda encontrando-se no mundo, em um corpo carnal, continua portador da natureza terrena. Essa é a luta, não é? Nós temos Cristo, mas vivemos no mundo. Essa é a luta. Por isso a oração de Jesus em favor dos seus discípulos. E aí eu pergunto, você é um discípulo de Jesus? Pai, não vos peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Essa é a oração que nós precisamos tomar posse de Jesus em nosso favor. Suscetível a todos os tipos de ataques mundanos. Ou seja, como descendentes de Adão, vivemos sujeitos a limitações da carne e às fraquezas e males herdados pela natureza humana, como afirma Tozer. Em Tito 2, de 11 a 14, diz assim a palavra de Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador,
Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quem é que te purifica? É você? É você que quer se limpar primeiro, que quer se libertar para depois você vir para ter a experiência, para ter uma vida com Cristo? Ou é Cristo que te purifica? É Ele que faz. A gente não consegue acreditar porque é muito grande a obra de Deus na nossa vida. Nós não estamos acostumados. Nós não estamos acostumados a receber e agradecer e simplesmente aceitar, sem retribuir. Nós não estamos acostumados a ter uma coisa, um presente desse, onde Cristo vem e fala, deixa que eu trabalho na tua vida, deixa que eu cuido de você, deixa que eu carregue os teus fardos, deixa que eu te traga a esperança, deixa que eu faça. E nós queremos fazer. E nós queremos carregar. Sabem por quê? Porque nós queremos ter o mérito. Nós queremos dizer, eu fiz. Eu sou. Se não fosse eu, isso não teria acontecido. Nós vivemos, gente, o cristão vive na contramão do mundo. O cristão vive de uma forma totalmente avessa daquilo que o mundo ensina. E isso que às vezes parece difícil para nós. Parece difícil nós entendermos essa obra grandiosa que Deus fez e faz em nosso benefício. O processo de purificação, que também chamamos de santificação, que é o mesmo onde Paulo usa a expressão educando-nos, inclui o despojar-se do velho homem, que se corrompe, e o revestir-se do novo homem, com todo um aprendizado de Cristo, com quebras de paradigmas, renovação da mente no espírito e mudanças radicais de comportamentos, advindos da parte de Deus, conforme está escrito em Efésios 4, de 20 a 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem é o processo de validação, de reconhecimento da importância da obra redentora e santificadora realizada na cruz em nosso favor, antes da fundação do mundo pelo Cordeiro Santo de Deus. É onde a gente reconhece a nossa total dependência no Senhor. É validar aquela obra de salvação e de redenção. É dar valor para aquilo que Deus fez no seu único Filho em nosso benefício. É entender a dimensão daquilo que Deus faz e que Deus fez em nosso favor. Hoje de manhã eu cheguei aqui na igreja e pensei, Senhor, que o teu nome seja glorificado. E aí então o Espírito Santo vem e começa a tratar comigo a partir da minha vida. E eu comecei a chorar com louvor. E comecei a ouvir o louvor. E comecei a dar glórias a Deus por essa obra de salvação que nos tirou do inferno, que nos tirou das trevas e nos levou para o seu reino de amor. E nós, às vezes, fazemos escolhas no mundo contrárias à vontade de Deus e, às vezes, até sabendo que é contra a vontade de Deus,
Porque o Senhor, de repente, vai entender que aquilo que eu estou fazendo, eu tenho meus motivos. Que motivos você tem para pecar? Que motivos você tem para não validar a morte de Jesus Cristo na cruz? Para achar que o teu interesse, o meu interesse é mais importante do que isso? Não tem motivo no mundo. Porque o motivo não é do mundo. O motivo é salvação eterna. O motivo é te levar para a glória de Deus, para diante dele, para diante do Pai. Gálatas 3, 26 e 27 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Aí continuando, como? 2 Coríntios 4, 10 e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então não tem desculpa. Não dá para a gente falar, olha, eu não posso viver no mundo de acordo com a vontade de Deus, porque aqui eu estou vivendo na carne. Não, porque a palavra de Deus vem e nos traz a resposta. Eu vivo aqui, mas na carne eu posso ter a manifestação da vida de Cristo. Morri para as coisas do mundo e vivo para Deus. Estou morto para o pecado. Estou morto para os valores mundanos. É uma questão de opção. Levar uma vida para a glória de Deus consiste em um caminhar em direção à integridade, ou seja, sermos inteiros e não divididos. Significa viver na terra, na presença de Deus Pai, no Espírito. Romanos 8, 13 diz assim: pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Não há distinção entre falar de negócios e pregar o Evangelho. Você pode trabalhar pregando ou pregar trabalhando. Tudo é para a glória de Deus. Não é porque eu estou no meu trabalho que eu não posso testemunhar a vida de Cristo. Não é porque eu estou num outro lugar que não seja entre os irmãos que eu não posso falar de Cristo. Se você tem dificuldade, peça a Deus que Ele te dá estratégias. Nós fizemos uma reunião ontem acerca da construção do novo templo. E o arquiteto estava nos mostrando algumas obras que ele já fez, alguns templos que ele já construiu. E aí então, num deles tem lá alguns símbolos na fachada do prédio. Aí ele disse assim, olha, esses símbolos que tem aqui, uma pomba, um cacho de uva, uma cruz. Ele falou, esses símbolos aqui já serviram para evangelizar algumas pessoas que passam na frente do prédio e perguntam, por que esse cacho de uva? Por que essa pomba? Isso é estratégia que Deus dá aos cristãos para que dali, daquela simples pergunta, você possa falar do porquê. Por que que Jesus é a videira verdadeira? Por que que o Espírito Santo veio em forma de pomba? E aí você começa a falar no assunto que interessa a todos. Se você pensa que tem gente que não ouve o Evangelho, você está enganado. Todas as pessoas ouvem o Evangelho. Você chega para qualquer pessoa e pergunta assim, eu posso orar pela sua vida? Experimente fazer essa experiência. Meu irmão, eu estou vendo que você está passando por uma dificuldade, você está angustiado, eu posso orar? Pode ser uma pessoa totalmente ímpia, totalmente um ateu.
Essa semana eu ouvi de uma pessoa o seguinte: todo mundo é um bom ateu quando tem saúde. Vocês já viram um ateu doente ser ateu? O ateu doente clama pela misericórdia de Deus. Depois que ele sara, ele pode até voltar a ser ateu. Mas é na necessidade que nós nos lembramos do Criador. Pode até não ser nascido de novo. Mas cai um sujeito de um barco dentro d'água, está morrendo afogado, para você ver o que ele fala. Qual que é a primeira coisa que uma pessoa fala? Meu Deus! Ele passou a vida toda falando que não crê. Mas a hora que ele está morrendo, ele clama, meu Deus! Não há, desculpa, Romanos 13, 12b até o verso 14, diz assim: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em pudicícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne, no tocante à sua concupiscência. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Mário, como que você pode ser advogado e não mentir? E muitas vezes a gente justifica o pecado porque, puxa, mas eu tenho que ganhar esse dinheiro. Mas eu tenho que ganhar essa causa. Mas eu tenho que exercer a minha profissão. E aí então a gente justifica para nós mesmos. Vou ler uma historinha para vocês acerca da mentira. 2 monges caminhavam por uma estrada quando se depararam com um rio. Notaram que teria que atravessá-lo. E quando iam iniciar a travessia, escutaram uma pequena menina chorando. Um deles se voltou para ela e perguntou qual era o problema. E ela disse, preciso atravessar o rio, mas não sei nadar, exclamou. O monge a pegou no colo e a atravessou para o outro lado e continuou o seu caminho. Lá pelas tantas, notou que o seu amigo de caminhada estava cabisbaixo e contrariado e lhe perguntou, o que está acontecendo com você? O outro, então, olhando com um olhar de recriminação, lhe disse, você sabe que a nossa ordem não permite que conversemos com mulheres. E você, além de conversar, ainda carregou uma no colo. O outro, olhando com o seu amigo com muito amor, lhe disse, eu carreguei-a somente na travessia, e você a tem trazido até aqui. Quando nós julgamos, quando nós estamos avaliando o comportamento do nosso irmão, nós podemos estar pecando. Nós podemos estar... Na verdade, julgar já é pecado, né? Todo aquele que julga, porque o nosso justo juiz é somente um, é o nosso Deus. E quando nós estamos avaliando o comportamento dos nossos irmãos, pode ser que hoje nós estamos falando isso aqui, e você já pensou, e eu também, puxa vida, tal pessoa podia estar aqui hoje e não está. Podia estar ouvindo e não está. Nós estamos julgando. Nós precisamos aprender a entregar. Nós precisamos aprender a descansar na vontade do Senhor. Ou você acha que Deus não está no controle de todas as coisas e não é soberano para saber que você é que tinha que estar aqui hoje, que o outro, talvez por um outro projeto, um outro propósito de Deus é que não está. Toda a essência da vida cristã está nas intenções do nosso coração. E é ali que estão os olhos do nosso Pai Celestial. Segunda Crônicas 16, 9a, diz assim, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração
é totalmente dele. O Senhor então se mostra forte para nós que cremos. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é aquele onde nós colocamos a nossa esperança, onde nós colocamos os nossos olhos. E aí então ele anseia pela conquista do nosso coração. E em Mateus 6:21 diz assim: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o teu tesouro? Onde está o seu coração? O cristão é chamado para viver de maneira estupendamente à contramão do mundo. Deus propõe o comportamento e providencia o recurso. Ele não diz para você, faça isso ou faça aquilo, e você se vira por tua própria conta. Ele mesmo providencia o recurso, que é a presença do Espírito em nós, manifestando a vida do Filho. Revista-se do Filho, permaneça nele e dareis frutos. João 15:5 diz assim, vamos todos juntos. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se permanecermos em Cristo e nos revestirmos dele, ele nos empoderará. Essa palavra não existe. Até eu coloquei entre aspas. Mas o que significa empoderar? Ele nos outorga poder. É como se o poder dele viesse se manifestar na nossa vida. E nós não achamos, eu e a Cota estávamos fazendo esse boletim aqui, a 4 mãos, e aí nós não achamos um significado. Mas essa é uma palavra que pode transmitir exatamente aquilo que Deus faz através de nós. Vai nos outorgar poder para vivermos como filhos da luz, o que está proposto no restante do texto de Efésios 4:25-32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Olha só, aleluia. O que nós podemos chamar a atenção desse texto aqui, ele diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Se você está esperando, se você acha que não tem jeito, porque você está no pecado, se você acha que porque você está na prática do pecado, você precisa, com o teu próprio esforço, sair do pecado para vir para Deus, aqui está a resposta. Aquele que furtava, que estava até hoje, se você está até hoje na prática do pecado, simplesmente abandone o pecado. Simplesmente não faça mais. E venha para Deus. Tem perdão para todo mundo. Tem perdão para pecador. Tem graça. Tem misericórdia. Deus diz que perdoa os pecados e joga no fundo do abismo e deles não se lembra mais. Glória a Deus, gente. Nós podemos viver para a glória de Deus, mesmo que até ontem ou até hoje você não fez isso. Mesmo que você esteja com alguma coisa incomodando o teu coração.
mesmo que você esteja com algum sentimento de culpa, você pode se sentir perdoado, porque Deus em Cristo te perdoou e me perdoou também. Nós precisamos entender e agradecer a Deus por sua graça e por sua misericórdia. Nele, em Cristo, podemos não mentir mais, mas falar a verdade. Não falarmos coisas que fazem mal ao outro, mas o que edifica ao necessitado, transmitindo graça. A presença de Cristo na vida do novo nascido o desprende das coisas terrenas, porque o Senhor Jesus, que é o governo, pensa nas coisas celestiais, e nós que estamos no corpo, igreja, nos movemos segundo ele, que é o cabeça. Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Não tem como você viver por sua própria conta, porque é nele que existimos, é nele que nos movemos, é tudo por ele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Viver para a glória de Deus é viver totalmente em Cristo e completamente envolvidos com os interesses do reino celestial. As boas obras vão aparecer porque são consequências do propósito de Deus para o seu povo. Efésios 2:10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus queria, desde a libertação do povo do Egito por meio de Moisés, que este povo o representasse diante dos outros povos. Deus quer que a nossa vida seja testemunho dele aqui no mundo. Como que Deus pode ser conhecido por sua graça, por sua misericórdia, por seu perdão, se nós que o representamos neste mundo não nos sentimos livres, não nos sentimos perdoados? Como que eu posso dizer para uma pessoa que não tem experiência do novo nascimento, que eu sou um novo nascido, mas eu tenho uma vida medíocre, mas eu tenho uma vida de escravo? Como que eu posso testemunhar essa vida? Nós que representamos o reino dos céus aqui na terra, somos estrangeiros aqui na terra. A nossa pátria é celestial. Nós somos embaixadores do reino aqui. E o embaixador é o representante, é aquele que fala do seu país, que fala da sua pátria. É aquele que testemunha do seu governo. Então, quem é o Senhor das nossas vidas? Quem é o nosso governo? Deuteronômio 4, 5 e 6 diz assim: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. As pessoas têm falado que nós somos sábios e inteligentes? O mundo tem olhado para nós e dito: esse povo é sábio e inteligente? Esse povo tem um Deus que é poderoso? Esse povo está debaixo da soberania de um Deus que é o Criador de todas as coisas e sabe todas as coisas? Viver para a glória de Deus é viver pela fé. Somente em Deus podemos confiar cegamente. Se Ele diz faça, façamos por amor a Ele, ao seu Filho, ao Espírito Santo e aos seus interesses. Tiago 2, 14 a 17, diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo,
Que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Si mesma, né? Viver para a glória de Deus é viver amando o próximo. João 13:35 diz: nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E só para complementar, Romanos 6:11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Vida cristã é uma vida única, íntegra, em Cristo Jesus. Esse é o ensinamento do nosso Pai, e nós, pela fé, ganhamos essa dimensão, essa experiência, para que o mundo possa nos conhecer, para que o mundo possa nos ver, e através do que aparece, porque quem conhece o nosso coração é somente o nosso Pai Celestial, mas o mundo possa ver através das nossas atitudes, aquilo que sai de dentro do nosso coração. Não é aquilo que é feito para agradar ao mundo, mas é aquilo que é feito para agradar ao Pai. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.